Bom, boa noite a todos mais uma vez, né? Já falei com bastante. E eu hoje vou ler um textozinho relativamente grande, mas que eu achei realmente interessante. E vai ser uma responsabilidade um pouquinho diferente de falar um pouquinho desse tema, porque eu resolvi falar um pouquinho hoje sobre família. Aproveitando a época se aproximando o fim de ano, se aproximando dezembro, então uma época que nós estamos em casa, nos reunindo em casa nas famílias. O clima, né, dessa época é um clima que favorece, né, ou pelo menos deve favorecer as reaproximações, as uniões familiares, né, porque é um momento de festa, um momento de comemoração. Embora a gente saiba que seja um momento simbólico, a questão do Natal, de 25 de dezembro, mas é um momento, sim, que a gente está colocando o coração um pouco mais aberto, até para mesmo os familiares. Então, eu achei interessante nós trazermos esse tema hoje. E esse tema, eu tirei ele do livro As Leis Morais, do Rodolfo Caligari. Eu achei um tema bem interessante. A família. A família é uma instituição divina com finalidade precípua. Consiste em estreitar os laços sociais, ensejando-nos o melhor modo de aprendermos a amar-nos como irmãos. Existem grupos familiares cujas relações afetivas, por muito fracas, são rompidas facilmente, tomando cada qual o seu próprio rumo, tão logo surjam as oportunidades propícias. Em outros, entretanto, a amizade com que se querem e a abnegação recíproca em que se dão provas chegam a alcançar as raias do sublime. E entre esses extremos, deixa eu abrir um pouquinho aqui, um escalonamento quase infinito, em que a maioria dos terrícolas vamos fazendo os nossos aprendizados de fraternidade. Alguém mais sensível, capaz de raciocinar em termos de eternidade, não apenas com função dos breves instantes de uma existência terrena. Talvez nos indague. E a coexistência familiar tem como objetivo desenvolver e aprofundar a simpatia e a amizade entre os homens. Podemos alimentar a certeza de que, pós-mortem, reencontramos nossos entes queridos? O amor que nos tenha unido aqui na Terra será levado em conta por Deus no sentido de garantir continuemos juntos no além? E a mãe que haja merecido o céu poderá trabalhar pela salvação de seus filhos supostamente condenados ao inferno, de modo a poder aconchegá-los novamente em seus braços? Pelo ensino da teologia, a resposta a essas perguntas seria uma só: não, não e não. O que se verdadeiro tornaria insubsistentes os liames familiares, forçosa a conclusão de que fora melhor, neste caso, que ninguém se afeiçoasse a ninguém, para não sofrer depois com essa inexorável separação. O Espiritismo, porém, que é o Consolador prometido pelo Cristo, rasga-nos perspectivas bem mais animadoras. Diz-nos, baseados no testemunho pessoal das almas transpassadas, que elas foram no outro lado da vida, grupos afins, nos quais todos aqueles que se estimam permanecem unidos, integrando comunidade tanto mais felizes quanto mais perfeitas as qualidades morais que hajam adquirido. Quando uns reencarnam, sejam em missão ou em expiação, os outros que se mantêm na pátria espiritual velam por eles, ajudando-os a saírem vitoriosos. Frequentemente, aceitam novas encarnações no mesmo país, no mesmo meio social ou na mesma família, a fim de trabalharem juntos pelo ideal comum, pelo seu mútuo adiantamento. Mesmo os que tenham fracassado numa ou mais existências, se achem, por isso, em regiões purgatoriais, sofrendo com
as consequências de seus erros ou de suas paixões infamantes, não permanecem nessa situação mais que o tempo necessário a que se arrependam e se disponham a redimir-se. Tão logo isso aconteça, aquele que os amam, embora retardando o seu progresso ou renunciando à felicidade a que fazem jus, descem a ampará-los, encorajando-nos e, não raro, precedem-no no retorno à terra para recebê-los em tutela e encaminhá-los na senda do aperfeiçoamento. Não se creia, todavia, que todos quanto aqui estiverem ligados pelo parentesco mantenham esses mesmos vínculos nas esferas espirituais. Enganam-se os que imaginam seja assim. As uniões, lá conforme dissemos acima, obedecem à afeição real, à semelhança das inclinações ou à igualdade do nível evolutivo. Destarte, as pessoas que se uniram neste mundo apenas pela atração física, por mera conveniência ou por outra razão qualquer, sem que em tal convívio a simpatia lhes fizeste vibrar as cordas do coração, essas, em verdade, não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos, visto que as relações de natureza carnal ou interesses exclusivamente material extingue-se com a causa que lhes deu origem. Isso foi dito por Kardec. Não admitindo as doutrinas antirreencarnacionistas a preexistência da alma e, por conseguinte, seus interrelacionamentos no passado, dogmatizado, por outro lado, que a adversidade da sorte na vida futura é definitiva e irreversível, qualquer seja a possibilidade de comunicação entre as eleitas e as rejeitadas, torna-as praticamente estranhas umas às outras. Ao mesmo tempo que destrói as afeições nascidas e cultivadas ao influxo das ligações familiares. Pela lei da reencarnação, ao contrário, as almas amigas se mantêm solidárias não apenas durante o fugaz período que vai do berço ao túmulo, mas por milênios afora, gravitando juntas em busca de Deus, nosso Pai Celestial. Por que trazer esse tema? Nós estamos numa época em que a gente tem que ficar um pouco mais atento, principalmente com essas questões familiares. Porque, embora não pareça, nós estamos numa época tecnológica, uma época muito avançada, que as coisas estão agindo muito mais rápido que antigamente. E algumas afeições, alguns relacionamentos, como foi dito aqui, estão muito frágeis. É claro que a gente coloca as culpas, né, no dia a dia, na correria, no compromisso, na falta de tempo. O tempo está tão rápido, parece que o dia não tem mais, né, 24 horas, parece que tem menos, porque a gente nunca consegue fazer tudo o que a gente precisaria. E isso acontece em muitas situações. E nós estamos, em uma boa parte do tempo, deixando que esses laços familiares não se enfraqueçam, mas eles vão se dispersando aos poucos. E se nós não estivermos atentos a isso, a gente entra em praticamente um colapso familiar. Muitas famílias hoje sequer se reúnem para conversar. E a gente às vezes para e pensa, e a gente estava conversando com algumas pessoas hoje, a questão da pandemia. A pandemia, é claro que a gente sabe todo o processo ruim que foi de afastamento, todo o processo de sofrimento para muitas famílias, perderam muitas pessoas, não perderam, né, mas deixaram um convívio com muitas pessoas desencarnaram, muito sofrimento, muita solidão. Esse foi o lado ruim da pandemia. Mas também teve o lado bom, que é o lado bom de impulsionar a gente para frente. É o lado bom de fazer com que a gente comece a perceber a necessidade de estarmos
juntos. Por mais que a gente queira estar sozinho, em alguns momentos é bom estarmos sozinhos, ficar em casa, ouvir a sua música, assistir a sua série, jogar o seu videogame, fazer o que você quiser. É bom ficar sozinho um pouco. Mas nós, seres humanos, precisamos desse contato. Nós somos seres sociáveis. A gente precisa ter esse contato. Mas muitas das vezes a gente começa a afastar esses contatos com as nossas imprevidências. Então, eu achei particularmente esse momento oportuno para a gente falar um pouco sobre família. Para que a gente realmente consiga desenvolver um pouco mais esse sentimento de união. Embora, às vezes eu olho assim, eu fico assim, a minha família hoje, a gente tem a nossa família, né, que é os participantes da casa, né, que somos nós três, né. Eu sempre digo que hoje nós temos uma vantagem muito grande, que nós três temos a mesma determinação, não só religiosa, tá? Mas nós temos a mesma determinação, que é tentar estar cada vez mais em um contato um pouco mais amoroso. E não pensem vocês que não tem brigas, que tem de montão, né, Dona Maria? Tem, mas a gente consegue dissolver isso. A gente consegue relevar isso, consegue aceitar isso. Por quê? Porque é preciso que a gente tenha esse tempo. É preciso que a gente olhe um pouco mais apuradamente para a nossa questão familiar. Por quê? Estando sozinhos, a gente precisa estar em contato com todos. Mas quando a nossa família não está perto? Porque, como eu falei, a minha família hoje, né, nós somos três, a família que está aqui em Itajaí. Mas nós temos a nossa família no Rio de Janeiro, temos os meus pais. E como fica essa relação? Graças a Deus, ou melhor, graças a nós, porque Deus ele contribui com tudo que é bom, mas se nós não fizermos a nossa parte, a gente não consegue desenvolver. Graças a nós estamos em um convívio certamente harmonioso também com nossos familiares distantes. Mas quantos não estão? Quantos se afastam por vontade própria, claro, mas não permite que as coisas se acertem, que as dificuldades automaticamente elas vão sendo retiradas. Não, muitas das vezes, às vezes pelo nosso orgulho, a gente fala assim, não, me afastei dessa pessoa porque é melhor, não quero nem ver perto. Mas muitas das vezes a gente não sabe que a culpa das desavenças, que a causa das desavenças somos nós. E a gente não olha por esse lado. É sempre o outro que me ofendeu, é sempre o outro que fez comigo. Mas a gente tem que parar para pensar. Em algum momento, nós temos que parar para pensar qual é a nossa parte nisso. Qual é a nossa parcela dessa culpa? Então a gente precisa modificar, a gente precisa olhar para a família com uma questão um pouco mais ampla. E como eu falei, com essa época de Natal se aproximando, aquelas famílias que têm a oportunidade de se reunir todo mundo, é bem legal, né? Todo mundo se reúne, faz a ceia. De vez em quando a pancadaria acontece na própria ceia, né? O pessoal esquece um pouquinho da época de Natal, esquece porque a pancadaria acontece. Mas, sim, é um momento que a humanidade ela está um pouco mais propícia para essa renovação, para essa aceitação, para um pedido de perdão. Então, vamos aproveitar esse momento. Vamos aproveitar esse momento e rever, né? O que precisa ser resolvido? O que precisa ser solucionado? Porque, como eu falei, às vezes a gente vai falar assim, mas eu não sou o culpado, ou muitas das vezes a gente não se acha o culpado, eu não sou o culpado pela desavença. Será que não tem uma parcelinha, mesmo que seja pequena, de culpa? Será que não contribuiu? A maioria das vezes nós contribuímos. Então, se nós temos a oportunidade de parar e raciocinar e pensar, tá, eu não fui o culpado de tal evento, mas eu posso solucionar. Eu posso abrir mão de algumas coisas, eu posso tentar reverter a situação difícil e resolver o problema. Porque cada vez mais nós estamos com essa dificuldade. Tudo, basicamente tudo, no nosso convívio diário é motivo para discussão. Se nós temos uma diversidade política, é motivo para discussão. Se nós temos uma diversidade religiosa, motivo para discussão. Se nós temos uma diversidade de desejos, seja lá qual for, aí eu não gosto de ir para cá,
mas a outra pessoa quer ir para o outro lado. Pô, mas eu posso abrir mão hoje e ir com ela. E amanhã ela abre mão e vai comigo. A gente tem que começar a pensar assim. Porque nós estamos hoje brigando por qualquer coisa. E nós estamos, sim, colocando a culpa na falta de tempo, na falta de respeito. Ah, mas o outro não me respeita. E você respeita o outro? E a gente tem que parar para pensar nesse tipo de coisa. E como eu falei, o Natal chegando, vamos aproveitar esse momento. Vamos aproveitar e ligar para aquela pessoa que a gente tem aquela desavençazinha. Irmão, está no Natal. Vamos tentar resolver. Vamos tentar não criar mais outras coisas, não criar mais outros problemas. A gente pode fazer isso. E aí vem a grande questão. Quando a gente fala de família, nós temos a ideia da família nossa, como eu falei, nós três, mas tem a minha família, meu parentesco, né, que está lá no Rio de Janeiro. Mas será que família é só isso? Será que família só se resume aos meus? Porque assim, ó, eu tenho a minha família, ela tem a família dela, nós unimos a família. Agora a nossa família cresceu um pouco. Mas e a família de vocês? É só de vocês? Se eu não me engano, isso está em Mateus 12. Eu sou péssimo de memória, mas se eu não me engano é Mateus 12, 46 ou 48, uma coisa assim. Está lá que Jesus ele estava reunido com uma série de pessoas. Eles chegaram à porta de onde Jesus estava e falaram assim: Mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá fora te chamando. Jesus olhou e falou assim: ó, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E a gente para e pensa, mas Jesus fala isso? Quem é minha mãe? Parece até aquele, desdenhou, né, dos parentes. Minha mãe, meu irmão, quem são? Não, mas a intenção não foi essa. Porque ele arrematou depois. Todos que fizerem a vontade do meu Pai, esses são minha mãe e meus irmãos. Então, todos nós que estamos aqui somos uma família. Nós fazemos parte da mesma família. Porque o que é ser da mesma família? Como eu falei, eu e meu irmão, que está lá no Rio de Janeiro, somos filhos do mesmo pai. Somos da mesma família. Da mesma mãe? Somos da mesma família. Vocês não são filhos do meu pai físico, mas todos somos filhos de Deus. Então, todos nós fazemos parte, sim, da mesma família. Então, eu não tenho que respeitar o outro só porque Deus, né, como foi dito lá, manda. Não, a gente tem que respeitar o outro porque é uma necessidade. Porque todos nós somos iguais. Temos os mesmos direitos, os mesmos deveres. Isso tem uma importância muito grande, isso amplia muito mais o leque. Por isso que foi falado aqui que o Espiritismo, que é sim, pelo menos ao meu ver, né, eu hoje consigo comprovar isso, que é, para mim, um consolador prometido. Porque ele veio no momento em que a humanidade precisava. Ou melhor, veio no momento propício, que era o momento para começar a gente entender um pouco mais sobre a vida espiritual. Foi como se Jesus tivesse falado assim, ó, agora é o momento. Eles não estão totalmente preparados ainda, mas a gente já pode lançar uma luz nova. Se a gente for parar historicamente e começar a pensar, né, no planeta Terra, no geral, de quando começou até agora, a gente vai começar a perceber que são processos. Primeiro, nós passamos por um processo, vamos intitular pagão, né? Que a gente tinha diversos deuses, acreditava em diversas coisas, e chegou um momento em que foi necessário. Bom, agora a humanidade já consegue aceitar a ideia de um Deus único. E vem Moisés, toma. O povo se perdeu depois. Tá, vamos resolver isso aqui. Resolveram a perdição do povo. Vamos começar de novo. Restart. Começou de novo. Passaram-se alguns séculos, veio Jesus, trazendo uma nova ideia. Deus não é mais Senhor. Quando Jesus veio, ele modificou essa ideia de Deus Senhor, soberano.
Ele tirou essa ideia. Deus agora é Pai. Amor infinito, amor inconstitucional. Esse é Deus. E apresentou para a humanidade, ó, esse é Deus. A humanidade também não conseguiu compreender na totalidade. Mas ele mesmo disse que chegaria um momento em que os homens teriam a capacidade de aprender um pouco mais. E quando chegasse esse momento, não exatamente com essas mesmas palavras, ele disse que iria interceder ao Pai que enviasse um Consolador prometido, que ficaria conosco até o fim dos tempos. E esse Consolador comprometido é a doutrina espírita. A gente sabe que é uma revelação nova. Mas o Consolador realmente prometido é a nossa ideia real de que a vida continua após a morte. E que, como foi falado aqui, esses laços que nós temos aqui hoje são laços afetivos, sentimentais. Se nós formos parar a pensar, existem hoje pessoas no nosso convívio que são mais irmãos do que os nossos próprios irmãos de sangue. Eu acredito que todos vocês tenham um dessa forma. Sabe aquela pessoa que você pode contar a qualquer momento? É essa pessoa. Então, a gente vai parando para pensar e é assim que funciona. Quando a gente está numa dificuldade, a gente sempre tem que ter alguém que a gente possa confiar, que a gente possa procurar. Mas para isso, a gente precisa fazer por onde? Eu tenho que fazer minha parte. Então, a gente precisa modificar e compreender justamente essa questão da família universal. Como foi dito aqui, em algum momento, eu costumo sempre dizer o seguinte, vou fazer uma revelação para vocês. Eu não sou Weiner. Eu estou Weiner. Só que eu tive, certamente, várias encarnações anteriores. Será que a todas as pessoas que estão no meu meio familiar hoje, todos eles são espíritos que já vêm comigo há muito tempo? Não. Quando eu chegar na parte espiritual, se eu já vivi diversas encarnações, eu já tive outros laços familiares em outras encarnações. Como foi dito aqui, existem espíritos que estão nos auxiliando o tempo todo. Que já vêm de existência em existência nos auxiliando. Ora, eu venho como filho, em algum momento eu vou vir como pai dessas mesmas pessoas. E a gente vai se auxiliando mutuamente. Porque a gente tem que pensar isso. Eu aqui hoje, com a minha consanguinidade com os meus parentes, são meu irmão, meu pai, minha mãe. Mas na pátria espiritual, somos todos espíritos. Somos individuais. Os meus pais, eles conseguiram produzir ou reproduzir a minha questão material. A espiritual, não. A espiritual é Deus. Então, todos nós somos a mesma família, criados pelo mesmo Pai. E essa família se estende só aqui ao planeta Terra? No nosso estudo de segunda-feira agora, nós falamos justamente sobre essa questão, né? Da habitação em diversas moradas, diversos mundos. Nós não sabemos, o próprio Jesus falou que o nosso espírito é como o vento. Nós não sabemos de onde veio, nem para onde vai. Então, nós não podemos mensurar de onde nós somos. Isso nem tem importância. Porque o que importa é o agora. O que eu estou fazendo agora para realmente me colocar como coparticipante ou como participante dessa família universal. Que eu arrisco até a dizer que é a verdadeira família. Os nossos laços de afeto lá no plano espiritual, se eles forem, como dito aqui, verdadeiros, lá eles são mais fortes do que aqui, porque lá os sentimentos são diferentes. São sentimentos mais reais, mais puros. A gente estava conversando com ela sobre os animais, né? O cachorrinho. Sabe aquele amor puro? Sabe o cachorrinho, você pega o cachorro, você briga com ele, bate nele. A primeiro movimento você faz assim, ó, já era, ele vem balançando o rabinho, já vem te ablambendo tudo, acabou. É claro que a gente não precisa fazer esse tipo de coisa, a gente não precisa fazer o mal para esperar o bem. A gente precisa fazer o bem para que o bem retorne. Mas a gente tem que estar sempre atento que é preciso modificar a minha maneira de enxergar a vida como um todo. Nós já estamos no momento de compreender que
salvo se tiver alguém aqui pela primeira vez, ou tendo contato com a doutrina espírita a primeira vez, nós somos espíritos milenares. E nós já estamos em condição de entender isso. Então a gente já está em condição de começar a modificar um pouco a nossa maneira de pensar, nossa maneira de lidar com a família. Porque sim, estava até conversando com ela um pouco mais cedo, o nosso lar, a nossa casa, ele tem que ser a nossa fortaleza, o nosso refúgio. Gente, tá tão, como eu falei, está tão difícil. Hoje qualquer coisa você abre na internet tem uma briga. Se você falar alguma coisa, em alguns segundos já tem aquele monte de texto, pessoas te xingando, falando por causa de um ponto de vista. No trabalho, as pessoas estão quase irracionais. E se a gente não estiver atento, a gente entra nessa mesma vibração e para sair é muito difícil. Hoje de manhã, bem de manhã mesmo, aconteceu uma situação muito chata no trabalho, aquela coisa toda, atendendo um cliente, a cliente super difícil, me estressou horrores, das 9 da manhã até as 15 para meio-dia. E foi direto. Ela chegou ao ponto, essa cliente, de falar assim, mas e aquele ditado que o cliente tem sempre razão? Aí eu falei, olha, tá certo, o cliente tem sempre razão, desde que esteja com a razão. Se ele não tiver razão, ele não tem sempre razão. Porque existem coisas certas e coisas que não são certas. E ficou aquela... Enfim, resolvemos. Eu fiquei tão estressado que eu quase não consegui almoçar. Aí eu parei, pensei e falei, Vânia, você se propôs a falar sobre família, falar sobre... Você vai ficar pensando que essa moça fez o dia inteiro, ora por ela. E isso eu não tinha ido embora não, tá? Eu fui um refresco, já estava quase dando aula do almoço, falei, não, preciso sair um pouquinho dela, deixei ela no caixa lá, resolvendo, que ela resolveu pagar, deixei ela lá e fui dar um refresco na cabeça e falei, pô, mas Wagner, você é espírita, você está aprendendo coisas, mas você já está julgando a pessoa, você não sabe nem quais são os problemas da pessoa. Aí tá, voltei até ela, tentei voltar um pouco mais calma, comecei a conversar com ela, aí ela começou a falar, eu estou cheio de problema. Aí começou. Eu fui fazer uma viagem, fui assaltada. O taxista levou minha mala e perdi o meu telefone. E começou a falar, problema com o filho, discutiu com a filha na viagem, aquela coisa toda. E eu parei e falei, a senhora está cheia de problemas, a senhora tem que ter cuidado. A senhora não pode descontar em outras pessoas que não tem nada a ver com o seu problema. Resolva os seus problemas. A senhora está com problema com a sua filha? Tô. Resolva o problema com a sua filha. E aí foi a primeira, eu já comecei a falar sobre família ali. Então, nós temos a oportunidade, aí eu comecei a compreender como é que eu vou falar sobre olhar para a família universal se eu não consigo fazer isso no meu dia a dia. Aí eu precisei mudar o meu pensamento. Aí eu olhei para aquela moça de uma forma diferente. E engraçado que nessa hora que eu olhei para ela de uma forma diferente, que comecei a atendê-la diferente, que eu confesso que em algum momento já estava começando a atendê-la irritado. Mas como eu comecei a baixar, né, assim, ou melhor, a elevar um pouco o meu pensamento, modificou até o ambiente do contato com ela. E aí nós conseguimos resolver o problema. E isso acontece também na nossa casa. A gente às vezes é cheio de problemas, cheio de dificuldades, cheio de estresses do dia a dia, aí chega em casa naquela pessoa que não tem nada a ver com a história, já chega de cara feia, já chega brigando. Se a pessoa passa e te olha, tá melhor de cara feia, por quê? Nada. Não, deve ter alguma coisa. Você está me olhando de cara feia, a pessoa de repente nem está de cara feia com você, mas a gente se acha assim. Então a gente acaba criando situações dentro do nosso lar, que deveria ser a nossa fortaleza, que deveria ser o lugar aonde a gente vai, ao contrário, refazer as nossas energias. Não, a gente cria um lugar de mais atrito, mais discussão, mais briga, porque justamente a gente não consegue compreender. Nós precisamos saber o tempo de cada coisa. Cada coisa tem o seu momento. É um momento de brigar? Brigue. Mas naquele momento. Resolva o problema naquele momento e acabou a briga. Não. A gente briga e fica 3 meses sem se falar. Gente, é horrível. Domingo, eu e a Pena tivemos uma breve discussãozinha no carro.
E a doutrina espírita fala realmente, se a gente pudesse se ver no nosso momento de cólera, a gente pudesse se olhar de fora, a gente ia perceber que nós se tornamos até ridículos. E realmente foi uma situação muito constrangedora. Sabe o que é dormir de raivinha um com o outro, um dia pro outro? É assim. Mas sabe que situação ruim, que me incomodou a ela, incomodou a Ingrid, incomodou todo mundo. E não foi uma coisa boa. Então vamos resolver. Brigou por muita coisa? Não, coisa simples. E a gente, às vezes, torna isso uma bola de neve. E a gente começa a desenterrar outras coisas lá do passado. Coisa que a gente, às vezes, nem lembrava mais. E começa a desenterrar. E aquele sentimento vai se tornando a bola de neve, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até chegar um momento que não dá para suportar. Então a gente tem que começar a interromper esse ciclo. A gente só consegue fazer isso quando a gente começa a perceber. Eu preciso ser diferente. Eu preciso olhar minha família diferente, mas eu só posso olhar minha família diferente se eu tiver essa noção de que todos somos iguais. Todos temos os mesmos direitos. Todos temos os mesmos deveres. Se a gente não tiver isso em mente, eu não consigo respeitar o direito do próximo. Porque até mesmo, como eu falei dessa senhora de manhã, eu estava usando o meu direito, mas estava de uma certa forma desrespeitando também o direito dela. A gente não pode ter esse dois pesos, duas medidas. A gente tem que ter um equilíbrio. Isso é difícil. Mas, em outras épocas, como eu falei do Espiritismo, que o Espiritismo é o Consolador prometido, ele vai nos impulsionando a melhoria. Vai nos impulsionando um pouquinho para frente. Porque se eu olho, às vezes quando eu olho para trás, se isso ocorrido em outras épocas, o evento de domingo, nós ficaríamos quase um mês sem se falar. O exemplo de hoje, eu chegaria em casa quebrando tudo. Descontando nela, descontando na Penha, descontando no cachorro, e tudo era assim. E hoje não. Aconteceu? Aconteceu. Foi resolvido? Foi. Vai ficar me remoendo? Não. Por quê? Eu cheguei à conclusão de que o meu lar é a minha fortaleza. Então, o que me abalou durante o dia não pode penetrar essa fortaleza. Porque se penetrar essa fortaleza, ele vai desequilibrar todos que estão nela. E se nós não estivermos desequilibrados, se eu chegar desequilibrado e desequilibrar a Penha, automaticamente ela vai desequilibrar a Ingrid vai me desequilibrar de novo, a gente vai ficar nesse círculo. Um desequilibrando o outro, um discutindo com o outro, qualquer coisa, olhou para um de cara feia, já era. Então a gente tem que mudar esse ciclo. A gente tem que mudar a forma de ver. Se não for dessa forma, fica difícil. E ter essa noção de família é muito difícil. Aí vem um outro tema, um outro textozinho que eu coloquei aqui. Quantas vezes devo perdoar meu irmão? Quantas vezes a gente acha, né? Como Jesus falou, quantas vezes devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Não. 70 vezes 7. É bastante coisa, né? Eu não vou fazer, sou péssimo de cálculo de matemática, então não vou nem tentar fazer esse cálculo. Mas é bastante coisa. Mas é 70 vezes 7, gente, cada erro. Não é assim, ó, ela errou comigo hoje, eu vou perdoar 70 vezes 7. Quanto dá isso? Sei lá, 700 e pouco. Beleza. Hã? Isso aí. Então agora ela tá... Hã? Quem é bom de matemática aí? Agora vamos descobrir. 490, beleza. Então eu devo perdoar, né, 70 vezes 7, 490. Então ela errou comigo. Então, agora ela só tem 489. Não. Isso é infinitamente. Então a gente tem que aprender isso. A gente tem que aprender a relevar algumas coisas para que a gente consiga se integrar a essa comunidade, se integrar a essa família, que o nosso objetivo, a gente sempre fala, e a gente, principalmente quando nós que somos espíritas, né, que quando nos perguntam, já me perguntaram isso algumas vezes, Vale, qual é o teu objetivo? Qual é a tua missão? Aí nós que somos espíritas, agora a gente já sabe, a nossa missão é o quê? Evoluir? Eu tenho que evoluir errado. Evoluir é o processo.
A nossa missão aqui é aprender a amar. Amar só quem nos ama? Como disse Jesus, isso é fácil. Quero ver lá amar o Carlos, que fica toda hora me lembrando que eu tenho que aprender a lavar louça em casa. Então, gente, a gente tem que mudar um pouco o nosso foco. Porque assim, ó, a gente, na maioria das vezes, principalmente quando a gente está com algum problema, ao invés de a gente se tornar um pouco mais humilde, um pouco mais maleável para algumas coisas, para que as pessoas possam se aproximar da gente, nos auxiliar, na maioria das vezes a gente afasta as pessoas. Acontece um problema, a gente fica com raiva do mundo. Ah, mas por que comigo? Por que nesse momento? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E a gente acaba descontando em outras pessoas que não tem nada a ver. Como eu falei, a gente tem que aprender a amar, mas a gente não aprendeu a amar a nós mesmos ainda. A gente se maltrata o tempo inteiro. E por poucas coisas. Não é por muita coisa, é por poucas coisas. A gente vai se maltratando, se maltratando. Então, a gente aprender, o primeiro passo realmente é aprender a perdoar. Que talvez seja o mais difícil. Porque assim, ó, a gente perdoa, mas tem que ser aquele perdão real, não é aquele perdão, ó, eu te perdoo, mas não aparece nunca mais na minha frente. Isso não é perdão. Ah, eu te perdoo, mas se você passar por mim, eu vou atravessar a rua e não vou nem te cumprimentar. Isso não é perdão. Você está tentando esquecer uma ofensa, está tentando esquecer qualquer coisa, mas isso não é perdão. Perdão é a pessoa te fez, você perdoou, e a partir do primeiro momento que a pessoa precisa de você, você vai lá, tá com uma mão estendida para ajudar. Mas ajudar não é aquele ajudar falar assim, ó, vou te ajudar, mas eu te avisei, tá? Não. É esquecer o que houve. Que é realmente o mais difícil. A gente superar o obstáculo é o mais difícil. Mas a gente precisa aprender a perdoar para que a gente tenha realmente esses benefícios. E como eu falei, eu até antecipei um pouquinho o tópico, eu ia falar um pouquinho da questão da pandemia. A pandemia, ela aproximou realmente muitos laços. Porque realmente, para muitas pessoas, foi difícil ficar nesse momento sem ter o contato. Tinha pessoas que falavam assim, mas eu falo com meus pais todo dia, eu vou na casa do meu pai. Ah, eu vou na casa do meu pai. Eu vou na casa do meu pai, na casa da minha mãe. A gente toma café todo dia à noite. O pessoal daqui, nós no Rio de Janeiro não temos muito esse hábito, mas o pessoal daqui, eu vejo pelos vizinhos lá que tem muito esse hábito, de às 15 para as 5 e meia, 6 horas, se reúnem na casa para tomar o cafezinho antes de ir para sua casa. Então, a família inteira passa lá na casa da mãe, da avó, toma um cafezinho e depois cada um vai para sua casa. Isso é um hábito. Né? As pessoas tinham esse hábito normalmente. Mas ia. Ah, eu vou na casa do meu pai, tomo café, eu vou na minha mãe, eu janto, converso. Mas quando chegou aquele momento de falar assim, não pode nem se abraçar. É isolamento total. Aí fez falta. Aí fez falta. Aí as pessoas falam, mas como eu tenho vontade. Todo mundo deve ter visto aquela reportagem, né? Que principalmente os mais idosos que não podiam ter contato, eles criaram aquelas cortinas que ficava só o braço assim, aí as pessoas enfiavam o braço assim e se abraçavam. Por quê? Porque surgiu essa necessidade. Então não bastava só ir tomar o cafezinho. Tinha que ter aquele contato, aquele sentimento um pouco mais estreito. E na maioria das vezes a gente não tinha, a gente não se preocupava com isso. Ah, mas eu vou visitar meu pai todo dia? Tá bom, tá feita, eu fiz a minha parte de filho. Não, mas falta um pouquinho mais aquele afeto. E essa dificuldade fez com que a gente olhasse um pouco diferente. Na pandemia eu vi também casos de que tiveram que ficar em casa, né? Principalmente na época do lockdown, muitas pessoas tiveram que ficar em casa. E fazer o quê? Tinha uma hora que os jogos já não tinha mais graça, então acho que as pessoas começaram a brincar com os filhos. E quantas coisas eles descobriram que não estavam fazendo mais? Um simples fato de sentar num tapete e ficar brincando com o filho. Muitas pessoas não faziam mais isso. Então, esse freio, vamos colocar assim, que houve na pandemia, foi para que a gente começasse a reavaliar alguns conceitos. Né? E eu sempre gosto de contar que, para mim, foi uma coisa que marcou bastante um prédio, eu não lembro onde que foi, e um prédio que era um prédio imenso, bastante andares, bastante pessoas, e as pessoas mal se cumprimentavam nesse prédio. Entravam no elevador, e se entrasse no elevador, que eu nunca morei em prédio, pelo menos que eu me lembro, só quando era pequeno. Mas o prédio é uma coisa, principalmente elevador, uma coisa meio informal, né? Se você não conhece a pessoa, você entra no elevador, fica assim, de cabeça baixa, todo mundo, ninguém se fala a maioria das vezes, e é uma coisa muito informal. Então muitas pessoas nem se conheciam dentro do mesmo prédio.
Aí houve a pandemia. Aí começaram aqueles movimentos de botar cartinha embaixo da porta, frente das pessoas mais idosas. Ó, se você precisar de alguma coisa, precisar de ir no mercado, fala que eu vou. E olha os laços se estreitando. Por quê? Porque essas pessoas vizinhas começaram a olhar para os mais idosos como se fosse, pai, eu não gostaria que fizessem isso com meus pais. Gostaria, então eu vou fazer pelo filho, pelo pai dos outros. Eu vou fazer pelo outro. E dentro desses apartamentos, desses prédios, começaram a surgir amizades que não tinham antes. As pessoas começaram a se confraternizar, começaram a se conhecer um pouco mais, começaram a se cumprimentar dentro do elevador, dentro do condomínio. Isso acontece às vezes conosco. Na minha rua, por exemplo, na rua que eu moro, se eu de cumprimentar e dar o oi, são umas 4 ou 5 famílias que a gente conhece ali de conversar. E a gente às vezes não dá para olhar para as pessoas que estão ao lado. Porque a gente passa direto. Às vezes o dia está corrido, a vida está corrida, e a gente não olha mais para o outro. E a gente tem que ter a sensibilidade de olhar para o outro. Porque às vezes o teu vizinho está sofrendo alguma coisa que você percebe e fala assim, mas não é comigo. Sabe quando acontece alguma coisa com alguém assim, que você olha, mas não foi com ninguém da minha família? Não tem importância, né? A gente tem que olhar pouco pelo outro. A gente tem que olhar um pouquinho mais para as pessoas e às vezes a gente tem que começar a perceber os problemas. Perceber as coisas que a gente pode fazer para auxiliar. Porque em todos os momentos a gente pode auxiliar. E às vezes, o que eu vou falar agora não é para me engrandecer, não é por isso. Só vou dar um comentário de uma coisa que houve e que eu nem lembrava mais. Um determinado dia eu estava saindo para trabalhar de manhã, aí eu abri o portão da garagem, estou saindo com o carro, aí vinha uma moça com um senhor. Sabe quando eu olhei para aquele senhor, eu falei, ele está debilitado. Eu não sabia quem era, não sabia de onde vinha, mas da forma com que vinha andando, eu parei o carro e falei, moça, quer que eu leve vocês em algum lugar? Entra aqui que eu levo vocês aonde você precisar. Porque eu percebi que ele tinha saído na minha rua, tem um postinho de saúde, eu percebi que aquela pessoa precisava de ajuda. Mas eu poderia simplesmente, estava atrasado do trabalho. Aliás, eu estou sempre atrasado do trabalho. Eu trabalho aqui, eu saio de casa 15 para as 8. Estou sempre atrasado. Esse dia eu também estava, como era de costume, mas eu parei, perguntei, e eu levaria onde precisasse. Não me importa onde, eu levaria onde precisasse. A moça, não, meu filho está chegando aqui na esquina já, beleza, passou, esqueceu, nem lembrava mais. Um determinado dia, a Penha estava conversando com uma moça, uma vizinha, e chegou uma pessoa que estava na casa dessa vizinha e falou, pô, agradece ao teu marido. Aí a Penha, como é que foi? Como é que foi que falou? Agradece ao marido aqui. Aí ela chegou, me perguntou, quando eu cheguei em casa do trabalho, ela falou assim, vem cá, para quem você anda oferecendo carona? De coração, a gente parou. Eu falei, para quem eu ofereci carona? Eu falei, não sei. Não sei. Não, você andou oferecendo carona para alguém. Tu acha que eu vou lembrar? Não vou. Eu falei, não sei, não, acho que não. Isso aqui. Aí ela foi que ela contou a história. Né, que a moça pediu que o pai dela estava realmente com um problema de saúde e que... Gente, eu só fiz uma coisa, eu nem sabia que eu estava fazendo, mas é olhar para o outro e falar assim, poderia ser meu pai. E eu gostaria que alguém fizesse o mesmo por ele. São essas coisas que a gente tem que começar a compreender. Que aí sim a gente vai olhar as pessoas, mesmo que sejam de outra família, consanguínea. Mas vamos olhar para as outras pessoas como se fossem da nossa família. Se não são família consanguínea, são da família universal. E faz parte desse momento a gente realmente perceber isso. Porque nós estamos num processo transitório. Se é uma novidade para vocês, as coisas estão mudando. E a gente precisa se adequar. Porque quem não estiver apto, vai ser convidado a ir para um outro lugar, talvez um pouco mais difícil.
Sabe aquela história de trabalhadores da última hora? Mas não é só trabalhar, não. É trabalhar em si. É trabalhar em si. Eu preciso trabalhar em mim para me modificar, para ser uma pessoa melhor, para que eu consiga superar os meus problemas e as minhas dificuldades com mais facilidade. A gente imagina que, porque nós temos um consolador que é a doutrina espírita, que nos dá essa noção da vida futura, que a vida tem continuidade, a gente sabe de tudo isso. Mas se a gente não tiver na mente de que nós somos os artífices do nosso futuro, vai ficar mais difícil. Então a gente precisa realmente aprender a se modificar. Precisa realmente aprender a tornar a vida de uma forma diferente. E essa é a missão, essa é a mensagem que eu trouxe hoje para a família. Olhem para a sua família diferente. Não tem o hábito de fazer o evangelho no lar? Comecem a fazer. Porque é nesse momento que vocês vão se reunir à mesa, em cima da cama, sentado no sofá, onde vocês quiserem. Na varanda de casa, façam. Se reúnam, conversem um pouco mais. Mantenham um pouco mais esse contato, esse convívio. Porque as dificuldades vão vir, se a gente não souber de superar as dificuldades, elas vão se prolongar por mais tempo. Então precisamos interromper o processo do prolongamento das dificuldades. É muito mais fácil, é muito melhor quando a gente consegue olhar para o lado e falar assim, eu tenho quem me apoiar. Porque se a gente não aprender isso, a gente começa a afastar as pessoas. Se a gente afasta as pessoas, no momento que a gente precisar, nem sempre as pessoas vão estar dispostas a nos ajudar. Aí vai ser muito mais fácil a gente resolver sozinho. As pessoas imaginam que nós, que somos da doutrina espírita, nós não podemos errar. Isso, para mim, é um equívoco imenso. Porque nós temos que ter a capacidade de resolver os nossos erros, de solucionar os nossos problemas muito mais rápido. Então não é não cair, é cair e aprender a levantar mais rápido. Cada vez mais forte, cada vez mais modificado. Senão a vida fica muito mais difícil. A gente não consegue desenvolver os problemas vêm e são os nossos testes. Nós aceitamos, nós pedimos. A família que nós temos, se for difícil, porque nós fomos contribuintes para a dificuldade. Então agora nós temos que consertar o que nós quebramos. Essa é a mensagem de hoje, para que a gente olhe um pouco melhor para a nossa família e busque. Eu sei que muitas das coisas a gente vai sair daqui e a gente acaba esquecendo muito do que a gente fala, né? Mas a gente tem que mudar, tem que tentar relembrar cada vez mais para que a gente possa ser diferente. Elas vão agora...